Tribunal de Contas da União. Boletim de Jurisprudência número 331. Sessões 6 e 7 de outubro de 2020. Acórdão 2686 de 2020. Plenário, representação, relator ministro Raimundo Carreiro. Pessoal. Licença para desempenho de mandato classista. Magistrado. Associação de classe. Requisito: a concessão de licença para o exercício da presidência de associação de classe, artigo 73, inciso 3, da Lei Complementar 35 de 1979, somente é cabível quando se tratar de associação, cujos objetivos estatutários caracterizem o propósito de representação classista na defesa de interesses específicos dos magistrados. Acórdão 2688 de 2020. Plenário, tomada de contas especial, relator ministro substituto André de Carvalho. Responsabilidade: débito, compensação, requisito, delação premiada, acordo de leniência. Os pagamentos efetuados no âmbito dos acordos de leniência e de colaboração premiada, a título de ressarcimento de danos, multas de natureza indenizatória ou confiscos, podem ser considerados para amortização dos valores dos débitos imputados pelo TCU contra os responsáveis colaboradores, desde que configurada a identidade dos fatos geradores e do cofre credor. Acórdão 2701 de 2020. Plenário, embargos de declaração, relator ministro Raimundo Carreiro. Direito processual. Embargos de declaração. Admissibilidade. Matéria de ordem pública. É possível relevar a ausência de alegação quanto obscuridade, omissão ou contradição no acórdão recorrido, e conhecer de embargos de declaração opostos com a finalidade de arguir vício em matéria de ordem pública, uma vez que questões dessa natureza não se sujeitam à preclusão, podendo ser conhecidas a qualquer tempo. Acórdão 2719 de 2020. Plenário, administrativo, relator ministro substituto Marcos Bem-Querer. Pessoal. Passivo trabalhista. Correção monetária. Referência. Pagamento. Decisão administrativa. No cálculo da correção monetária das dívidas da União cobradas na esfera administrativa desde a entrada em vigor da Lei 11.960 de 2009, de 30 de junho de 2009, que alterou a redação do artigo 1º, f, da Lei 9.494 de 1997, deve-se utilizar o IPCA-E, e não a TR, pois o mencionado artigo, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, foi declarado inconstitucional pelo STF, com efeitos ex tunc, no julgamento do recurso extraordinário 870.947, tema 810 da repercussão geral, e a modulação conferida pela Suprema Corte às AD 4.357 e 4.425, não se aplica às dívidas reconhecidas e pagas administrativamente. Acórdão 11.289 de 2020. Primeira Câmara, embargos de declaração, relator ministro substituto Marcos Bem-Querer. Direito processual. Embargos de declaração. Admissibilidade. Comunicação processual. Notificação. Não se conhece de embargos de declaração contra notificação do TCU, pois tal espécie recursal é meio para corrigir ato de cunho decisório, não servindo para dirimir dúvidas em relação a atos meramente de comunicação do tribunal. Acórdão 11.294 de 2020. Primeira Câmara, tomada de contas especial, relator ministro substituto Augusto Scherman. Responsabilidade. Convênio. Ente da Federação. Execução financeira. Conta corrente específica. Desvio de finalidade. A realização de transferências da conta específica do convênio para contas bancárias de titularidade da Prefeitura não é suficiente para demonstrar que o município ou a coletividade se beneficiaram dos recursos federais repassados e, consequentemente, para ensejar a responsabilidade do ente federado conveniente pela não aplicação dos recursos na finalidade pactuada. Acórdão 11.302 de 2020. Primeira Câmara. Recurso de reconsideração, relator ministro Bruno Dantas. Responsabilidade. Convênio.
subconvênio, inadimplência, Estado-membro, município, débito, solidariedade. A celebração de subconvênios com municípios não afasta a responsabilidade do Estado signatário do convênio pela execução do objeto pactuado e pela prestação de contas dos recursos federais transferidos. A ocorrência de dano ao erário pelo inadimplemento do subconvenente conduz à responsabilização solidária do Estado, que celebrou o ajuste com a União, e do gestor do município inadimplente. Acórdão 11.318 de 2020. Primeira Câmara, Aposentadoria, Relator Ministro Alton Alencar Rodrigues. Pessoal. Adicional por tempo de serviço. Requisito. Regime seletista. É regular a contagem, para fins de anuênios, do tempo de serviço prestado por servidores públicos da União regidos pelo regime seletista antes da edição da Lei 8.112 de 1990, desde que tenham permanecido sob o regime da mencionada lei, em algum momento, no período entre 12 de dezembro de 1990 e 10 de dezembro de 1997, no caso de serviços prestados a sociedades de economia mista e a empresas públicas federais, ou entre 12 de dezembro de 1990 e 8 de março de 1999, na hipótese de serviços prestados à União, a autarquias e a fundações públicas federais. Acórdão 11.153 de 2020. Segunda Câmara, tomada de contas especial, relator ministro Raimundo Carreiro. Direito processual. Oitiva. Ministério Público junto ao TCU. Mérito. Questão preliminar. Quando o Ministério Público junto ao TCU suscita apenas questão preliminar em seu parecer, artigo 62, parágrafo 2º, do Regimento Interno do TCU, não se pode exigir dele que se manifeste quanto ao mérito processual, por ser órgão funcionalmente independente, nos termos constitucionais e legais. Contudo, caso a preliminar apresentada não seja acolhida, não é obrigatório o retorno dos autos ao órgão ministerial para manifestação de mérito. Acórdão 11.179 de 2020. Segunda Câmara, recurso de reconsideração, relator ministro Augusto Nardes. Responsabilidade. Contrato administrativo. Superfaturamento. Sobrepreço. Serviços. Unicidade. Na imputação de débitos por superfaturamento de quantidade e de preços excessivos verificados em um mesmo serviço, o montante do prejuízo ao erário deve ser segregado nessas duas parcelas, para permitir a melhor caracterização do dano e a individualização das condutas dos responsáveis em relação a cada parcela de superfaturamento.